Olá, meu amigo das artes marciais, em especial Taekwondo, porque hoje o nosso convidado é muito ilustre. Eu vim aqui de gravata para honrar esse meu convidado especial de hoje. Ele é grão-mestre de Taekwondo. Ele começou Taekwondo em 1972. Taekwondo não, artes marciais, perdão. Depois que ele foi para o Ceará, numa época, né, mestre? O senhor começou Taekwondo lá no Ceará, depois foi para o Rio de Janeiro com o mestre Kim, Yomin Kim. Uma história muito interessante, que eu não vou falar tudo aqui, porque se você quiser saber, é só você ver a revista Master. É aqui, figurou na capa da nossa revista, e eu estou de gravata, porque ele, além de mestre de artes marciais, né? Ele é presidente, é o mais novo presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial. É isso aí. Além disso, o nosso convidado é parlamentar, ele é deputado federal, certo, mestre? Ou estadual, perdão. Deputado estadual, né, mestre? Federal. Federal, desculpa. Aqui é... A gente sempre acontece alguma coisa, né, mestre? Mas muito bem-vindo, obrigado pelo... Né, é um prazer aqui estar falando com o senhor. Prazer, Fábio, é um prazer estar falando com você, estar falando com todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acompanham o seu site, acompanham as publicações da Bueno Editoras, a sua revista, sempre apoiando as artes marciais. É um prazer estar com você. Estamos à sua disposição. Pode crivar a gente de perguntas, não há problema. Bacana, mestre. A honra é toda minha, é um grande prazer estar aí falando com o senhor, né? Nós que estamos juntos na confederação, né, mestre? E por falar em confederação, como é que está sendo esse seu desafio de liderar essa confederação? Confederação de Taekwondo Marcial. Pois é, Fábio, olha só, eu voltei para o Brasil em 2015, depois de ter vivido 25 anos fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu me senti deslocado dentro do Taekwondo, porque eu vi no Brasil que o Taekwondo estava um pouquinho desvirtuado. Por quê? Pela atenção muito grande que se dá ao Kyoryugi marcial, que é o Kyoryugi olímpico, que são as regras estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional para o Taekwondo nas Olimpíadas. E a gente começou a perceber que no Brasil as pessoas confundiam a luta olímpica do Taekwondo com a arte marcial do Taekwondo. Então, eu fiquei deslocado. Não me filiei a nada e até então era filiado somente a instituições do Taekwondo fora do Brasil. Aí me veio um convite de parte do grão-mestre Liu Jie para eu presidir a Confederação Brasileira de Taekwondo. Mas para isso, primeiro, ele me fez uma sabatina. Ele me perguntou, antes de qualquer coisa, o que eu estava achando do Taekwondo no Brasil e como era a minha ideia sobre Taekwondo. Depois que eu respondi, era como se nós já nos conhecêssemos há décadas e as nossas ideias, elas se encaixavam como côncavo e o convexo. Exatamente aquilo que eu via que estava acontecendo e que eu via que deveria se trabalhar era exatamente a opinião do grão-mestre Udi e que fez, por causa desta sua opinião, ele fundar a Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial. Aí ele me convidou para presidir, eu aceitei, me filiei à confederação e agora estou como presidente da Federação Brasileira de Taekwondo Marcial. O que é? Confederação Brasileira de Taekwondo Arte Marcial. Confederação Brasileira de Taekwondo Tradicional, aquilo que o Taekwondo sempre foi. E aí estamos fazendo o nosso trabalho. Bacana, mestre, muito bom. E qual que é a diferença dessa confederação para as demais? O que o senhor pode nos ilustrar aí com o diferencial dessa confederação, mestre? Ótimo, ótima pergunta, Fábio. Primeiro de tudo é o seguinte, eu quero dizer que nós não somos
contra nenhuma confederação, não somos contra a Liga Nacional, não somos contra a CBT-KD, não somos contra nenhum movimento nacional do taekwondo e daquilo que é o taekwondo. O que acontece é o seguinte, como nós falamos, a Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial, ela preserva as raízes do taekwondo, a tradição do taekwondo, a cultura, a filosofia, a história, a origem do taekwondo, a arte marcial. Nós damos ênfase a isso porque nós compreendemos que sem raiz, sem a origem, sem a tradição, sem a história, sem a cultura, não fica muita coisa. Fica algo moderno, contemporâneo, mudado pelo Comitê Olímpico Internacional, que é aquilo que se vê através das competições olímpicas. Só que o taekwondo é uma filosofia. O taekwondo tem muita cultura e muita história. Então, a diferença é que nós damos ênfase na CBT marcial a isso. Porém, não desprezamos também a regra olímpica de se praticar o taekwondo, porém enfatizamos que aqueles que treinam a regra olímpica não devem ser treinados apenas como atleta de alto rendimento para participar de Olimpíadas, porque o tempo e os anos para isso são muito poucos, muito curtinhos, e eles não vão abandonar o taekwondo depois que eles pararem de fazer competições com regras olímpicas. Então, que seja ensinado profundamente como currículo de taekwondo a cultura, a filosofia, a história e a tradição da arte marcial do taekwondo, que é muito mais do que o esporte olímpico do taekwondo. É isso. Muito bom, mestre. Assim, o nosso papel aqui é ser imparcial. Nós somos mídia, né? Mas nós estamos aqui entre amigos. Essa live aí são todas pessoas conhecidas, e as que não nos conhecem através dessas pessoas, né? Então, eu vou aqui manifestar um pouco a minha opinião. Fiquei muito feliz com essa sua resposta, né? Eu já o conheço, já sei, né? Mas o senhor explicou melhor agora e eu fiquei muito satisfeito, né? Porque assim, mestre, o senhor está aí focado no taekwondo, né? O senhor tem uma vida parlamentar, não dá tempo de ver tudo. Mas essa situação não é exclusiva do taekwondo. Nós temos isso no karatê. O karatê tem muito taekwondo e taekwondo, entendeu? O karatê ele tem vários estilos. E tem uma briga enorme, porque o karatê original é de Okinawa, e quando ele migrou para o Japão, na Tóquio, foi mais o Shotokan, e o Shotokan é competitivo. Então tem essa briga também do taekwondo tradicional com o taekwondo esportivo, tem essa coisa aí também. E em todas as lives eu falei assim, olha, a gente aqui é imparcial, a gente gosta do karatê, nosso lema, nossa bandeira é arte marcial. E o professor de arte marcial, para ele se desenvolver. Então, eu repito aqui o que eu falei do karatê, no taekwondo, que é o esporte também que mais tenho ligação, esporte, arte marcial, né? Que a gente não deve esquecer nenhum nem o outro, tem que praticar o taekwondo. Mas se você quer competir, vai com o alto rendimento, mas depois não pode se esquecer, foi isso que o senhor falou. A gente não pode esquecer a história, né? É muito importante. Senão, parafraseando Monteiro Lobato, nosso gênio aí, que o país é feito de homens e livros, né? Então, sem cultura, um país que não tem memória, não tem história, né? Então, estou de comum acordo aí com o senhor e quero parabenizá-lo também, né? E esse seu trabalho de gestor parlamentar e presidente da confederação, como que o senhor consegue gerir isso tudo? O trabalho de deputado federal com o fator de nós presidirmos a confederação, eu acho que tem muito a ver, porque o deputado, na verdade, ele é aquele que levanta bandeiras, ele defende
coisas, ele defende aquilo que ele acredita, ele defende aquilo que o elegeu, ele defende... Cada deputado tem as suas pautas. As minhas pautas são pautas conservadoras e são pautas muito ligadas à família, a valores, à inclusão social, trabalhar para que haja mais inclusão social de pessoas que são socialmente falando excluídas, pessoas que vivem em falta de estabilidade social, pessoas que vivem em instabilidade social no sentido de uma moradia digna, de comida digna, alimentação digna, condições de vida digna, educação digna, saúde digna, valores familiares, a pauta de valores, e isso também tem a ver com os esportes, isso tem a ver com a educação, isso tem a ver com as artes marciais, porque isso fazia parte da minha vida desde da minha pré-adolescência. Então, eu não vejo grande problema, porque a grande realidade é que não deixa de ser uma pauta de discursos, de nós levarmos pessoas a aderirem à nossa ideia da marcialidade do taekwondo. E na gestão da CBT Marcial, a parte mais interessante, que mais toma tempo do presidente, é exatamente o discurso. É aquilo que nós queremos fazer. Por quê? Porque o restante é só uma questão de projetos, e isso acontece naturalmente, que inclusive nós vamos ter a oportunidade de falar à frente sobre a questão dos projetos. Então, a questão dos discursos, das ideias, dos encontros, das agendas relacionadas ao taekwondo é muito compatível também com o meu trabalho como deputado federal para o Paraná, mas, mesmo como deputado federal do Paraná, para todo o Brasil, porque nós temos engajado colegas, deputados federais, estaduais, vereadores, membros do executivo, prefeitos, governadores, inclusive o Ministério da Cidadania, que nós temos uma ótima relação, e que o esporte no governo Bolsonaro está debaixo do Ministério da Cidadania, em nós levantarmos mais a necessidade de levarmos o taekwondo não apenas como esporte, como inclusão social, como uma forma de educação, como uma forma de projetos para poder intensificar a educação e o contato com pré-adolescentes e adolescentes, mas como também de preservar a filosofia. Então, em questão de discurso, está tudo alinhado, não há nenhuma divergência, e eu me sinto bem à vontade em realizar ambas funções. Muito bom. E assim, já que nós estamos nesse assunto, e como pessoa, como caráter, os ensinamentos que o senhor teve no Dojan te auxiliam na sua profissão parlamentar? Ajuda. Todas as pessoas que são de artes marciais tradicionais aprenderam disciplina, aprenderam respeito, aprenderam a consideração, aprenderam o respeito ao próximo, aprenderam a respeitar os mais velhos, os mais graduados. É coisa também que vem de casa de uma boa educação. Mas muitos que talvez não tiveram oportunidade de terem em casa, no convívio familiar, uma boa educação, até mesmo por falta de uma inclusão social, as artes marciais completam isso, porque trabalham no caráter, na personalidade, na consideração, no respeito, na questão de que não é sempre ganhar, ganha-se e perde-se. E tanto deve-se saber aceitar a vitória, sem que ela suba a sua cabeça e faça de você uma pessoa diferente e se sentir maior ou melhor que as outras. E também, no caso de perda, você perder não vai fazer você se sentir diminuído, pior do que os outros. Então, eu acredito que a filosofia do Dojan, a filosofia dos tatames, do respeito, da submissão, da consideração ao seu partner, ao seu próximo, aos seus graduados e ao igual a você,
agregou e agrega na vida de qualquer ser humano, e com certeza, juntamente com a fé, a educação dos pais, tudo soma. Faz, sim, das pessoas melhores pessoas, fez de mim melhor na vida política e faz, de alguma forma, melhores cidadãos. Concordo. Maravilha, muito, muito bom. Está aí a importância de pessoas como o senhor, também tem outros amigos deputados que também ajudam nos nossos projetos, né? Cedendo a Assembleia Legislativa, fazendo evento. Está aí a importância do professor de arte marcial, porque a arte marcial ela tem um diferencial do esporte comum. O esporte comum ele faz tudo, ele inclui também, mas a arte marcial ela dá aquele ênfase na hierarquia, nos princípios, né? Então tá aí o meu recado a você que é professor de arte marcial, eu aqui, tenho certeza que o deputado Haroldo Martins também quer parabenizar você, porque você trabalha o caráter das nossas crianças, e as nossas crianças são a base da nossa sociedade. Quando a gente tiver com uma certa idade, vão ser eles que vão estar no poder aí, então nós temos que investir nisso, né, deputado? A gente tem que dar força para o professor de arte marcial, para que ele continue esse trabalho aí, né, maravilhoso, formar o caráter, né? Ele seja um educador, hein? Que ele seja educador, não apenas um treinador de um esporte, mas seja um professor, né, dependendo da graduação vai ser chamado de mestre, é um peso muito grande, então que ele seja uma influência positiva e um educador na formação do caráter de crianças, adolescentes, jovens e adultos, que venham até ele para que ele possa aprender, possa ensinar e que eles aprendam com o professor, com o mestre, que seja um educador e que dê influência positiva naquilo que ele ensina, nas artes marciais, mas na maneira, na formação do ser humano, e que aquilo possa repercutir por toda a vida daquela pessoa, que aquela pessoa não vai esquecer. Assim como eu não esqueço do meu primeiro mestre, hoje ele está com mais de 80 anos, o próprio grão-mestre Udieli tem mais de 80 anos, existe um respeito, uma consideração, porque são pessoas de bons exemplos. Não olhe para os maus exemplos, existem os maus exemplos. Não se fie e não vá se ater aos maus exemplos, mas aprenda com os bons exemplos, e nós, mestres, grão-mestres, instrutores, professores de artes marciais, temos que ser educadores e deixar bons exemplos para os nossos alunos, sim. Com certeza, mestre, foi muito bem exposto. Então, mestre, e referente a seus projetos, quais são os seus projetos em relação às artes marciais agora, para esse ano e o próximo? Ótimo, boa pergunta. Nós estamos trabalhando... Primeiro, nós queremos regulamentar no Congresso Nacional a atividade de instrutor de artes marciais. Muito importante, porque o instrutor de arte marcial, hoje em dia, no Brasil, ele não tem uma nomenclatura e uma classificação de atividade devidamente reconhecida pela lista de atividades da Receita Federal. Como tal, os instrutores de artes marciais, eles pagam o INSS por outras profissões que eles têm, ou então pagam como autônomo, mas não têm a atividade de arte marcial. Então, nós queremos regulamentar a atividade para dar reconhecimento àquelas pessoas cuja atividade é ensinar as artes marciais. Uma. Duas, que nós estamos fazendo é que, através de deputados federais e aqueles deputados que tenham acesso a verbas, a fundos e orçamentos da União dos Estados, possam direcionar emendas parlamentares para projetos que incluem
artes marciais, principalmente nas escolas. Ou então, se não somente nas escolas, em escolas e em instituições que tratem de crianças ou de famílias, de instituições comunitárias que sejam devidamente legalizadas e que tenham parceria com o município ou com o Estado, através da Secretaria de Ação Social, através da Secretaria do Bem-Estar Social, através da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Esporte, e que, então, o deputado possa direcionar aquele recurso para ajudar a projetos de ensinar artes marciais através dessas associações, dessas instituições, ou através de, como estou fazendo no Paraná. Veja bem, no Paraná nós fizemos um grande projeto embrião, um workshop. Nós fizemos um acordo com uma fundação estadual ligada ao governo do estado, que é chamada Fundação Araucária, que essa Fundação Araucária, ela trabalha com as universidades estaduais do Paraná. A universidade estadual, na verdade, é uma só. Nos vários campos, os campi, que são os campos universitários pelo estado do Paraná. Cada campo universitário tem a sua faculdade de educação física. Então, nós estamos fazendo um programa através dos cursos de extensão universitária, em que nós disponibilizamos verbas para aquela faculdade de educação física daquela cidade, e ali, então, alguém ligado à faculdade de educação física, que é um instrutor de taekwondo ou um mestre de taekwondo, ele vai ser chamado, eu vou ver o currículo, aí a faculdade vai escolher as escolas estaduais em torno do campo da universidade para levar todo o equipamento, preparar as salas, preparar tatame, preparar dojan, preparar o equipamento, enviar o professor para dar aula a crianças de 8 aos 17 anos, mas que sejam esses professores educadores, não treinadores de esporte, mas arte marcial. Por isso, eu escolhi para isso 5 artes marciais tradicionais, porque há a história da cultura, a tradição e etc. Taekwondo, é claro, karatê, judô, jiu-jitsu e a brasileira capoeira. Essas 5 modalidades, então, fazem parte desse programa e R$ 1 milhão foi disponibilizado para fazer esse trabalho. Nós estamos repetindo esses projetos em outros municípios, para que seja feito sempre como inclusão social, para pegar crianças de escolas municipais ou estaduais em área e em situação de vulnerabilidade social. Aí nós levamos as artes marciais para trabalhar nelas e para trabalhar também na formação dessas crianças, desses adolescentes que poderiam ser direcionados às drogas, à criminalidade, outras coisas perniciosas, mas pela educação de uma arte marcial tradicional vai ser ajudado para que ela fique no bom caminho. Quem sabe, Fábio, a gente descubra mais uma Rafaela Silva e outros medalhistas no meio dessas crianças que vivem em vulnerabilidade social, mas que é um talento que a gente está querendo achar e se torna um medalhista olímpico no futuro. Isso não é impossível. Maravilha! Muito bom. Eu sugiro a você que está nos assistindo, porque esse vídeo vai ficar disponível depois, você escutar novamente essa resposta com bastante atenção, porque esse é o caminho da arte marcial, do sucesso da arte marcial. Isso vai envolver muita coisa boa para a sociedade, inclusive. E assim, eu não quero me estender, mas assim, a única coisa que eu quero deixar aqui
uma sementinha, né? Que eu quero deixar comentado. Todo mundo tem os seus direitos. Todo mundo tem os seus direitos, mas todo mundo tem os seus deveres. Entendeu? Há muita gente, principalmente na arte marcial, é complicado eu falar isso. Todo mundo quer o direito de tudo, mas tem os deveres. Então, a regulamentação da profissão é necessário adotar alguns critérios, mas o benefício é muito grande. Parabéns, deputado, parabéns, mestre, uma iniciativa maravilhosa, conte conosco. Obrigado. Vamos lá para outra pergunta. Nós podemos vislumbrar um projeto nacional que contemple o ensino? O senhor já falou. Eu estou com a minha colinha aqui, ó. Né? Não há problema, não está certo, né? Nós queremos trabalhar para isso, viu? Nós queremos trabalhar para popularizar mais as artes marciais e os ensinos das artes marciais a âmbito nacional. Nós temos deputados federais que são mestres de judô, mestres de karatê, lutadores de MMA, e nós temos trabalhado, nós queremos inclusive fazer uma associação de artes marciais na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, exatamente para chamar a atenção das artes marciais, a importância das artes marciais em nível nacional, entende? Então, as coisas para passarem no Congresso são um pouco demoradas, então essa regulamentação, não da profissão, não precisa regulamentar a profissão, basta regulamentar atividade. Profissão regulamentada no Brasil são poucas, atividades são centenas. Não precisa ser uma profissão, é a mesma coisa, basta uma atividade. Mas nós podemos vislumbrar, a nível nacional, coisas que tenham mais a ver com artes marciais. O nosso mandato tem sido usado para isso, e nós temos popularizado muito. Eu não tenho sido apenas, como um taekwondista, um porta-voz apenas do taekwondo, mas das artes marciais que têm história e tradição. Exatamente para popularizar mais, porque houve um tempo no passado em que eram mais populares e hoje em dia tem sido deixado para o lado, mais para um lado competitivo, esportivo, ganancioso e canibalesco, e não o lado educativo, que é aquilo que nós queremos fazer. Já deu para compreender desde a nossa primeira resposta da pergunta que você fez, né? É isso aí. Muito bom. O senhor falou uma palavra, né, a ganância, né? Nós temos que ser ambiciosos, nós temos que correr atrás do nosso sonho, mas não ser ganancioso, né? A ambição é uma coisa boa, a ganância, não. Então, mestre, como que é trabalhar com o nosso querido grão-mestre Li Wujie, ou Wujie Li? Pois é. Essa talvez seja a melhor pergunta de todas. E para responder essa pergunta, não pode ser rapidamente. Veja bem, primeiro de tudo, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender quem é o mestre Wujie Li. O mestre Wujie Li foi dos primeiros mestres que vieram da Coreia para o Brasil, um dos primeiros, até porque os outros, alguns já faleceram, e nós temos ainda no Brasil alguns que, da primeira leva, está vivo. E quem está vivo, tem alguns que estão vivos que não estão mais vivendo no Brasil, mas também tem o nosso respeito. Eles são da primeira safra. Eles foram, no caso, por exemplo, do mestre Wujie Li, Fábio, ele foi discípulo, aluno do general que todo mundo chama de Choi, mas é Che Ho-hee. Então, ele foi aluno do grão-mestre Che, do general Che. Então, eles são a nata, eles aprenderam dos grão-mestres, eles aprenderam dos grão-mestres, dos criadores dos Kwans. Então, eles, quando trouxeram o taekwondo para o Brasil, eles trouxeram a pura raiz, a pura nata.
E desde o tempo deles, que já são aí desde 1970, são 50, são 41 anos, né? Não é isso? Não, 51 anos. 51 anos. Mudou muito a coisa. A qualidade mudou muito. A forma de ensinar mudou muito. As técnicas não se é preservada mais como antigamente, etc, etc. Agora, não apenas na questão da técnica, do conhecimento. Ele diz o seguinte: poxa, mas o mestre Odieli ficou afastado 30 anos do taekwondo. Ele ficou afastado do taekwondo, mas o taekwondo ficou afastado dele? Ele deixou o taekwondo, mas o taekwondo deixou ele? Eu já não faço, eu tenho 60 anos de idade, já não faço o que eu fazia quando eu tinha 20 anos de idade. Mas eu esqueci que o conhecimento está aqui. Não é o corpo obedecer. É você ter o conhecimento. E o conhecimento não é físico, é filosófico. Ele é técnico e filosófico. Quem é a posição mais importante num time de futebol? Muitos vão dizer o técnico, mas o técnico não joga. O técnico fica na beira do campo. Por quê? Ele tem a visão, ele tem o conhecimento. Então, o mestre Odieli, ele tem o conhecimento vastíssimo da fonte. E ele é uma pessoa que tem um caráter ótimo, uma pessoa muito leal, uma pessoa muito certa. Conhecendo ele, conhecendo a esposa dele, você conhece quem ele é, conhecendo os filhos dele, conhecendo como ele criou os filhos, o que os filhos atingiram na carreira, todos eles, como os filhos criam os filhos, você vê quem ele é. Então, muitas vezes pessoas dizem que ele é uma pessoa muito dura, que ele reprovou a própria filha dele. E ele reprovava até em exame que muita gente não reprova, exame de faixa colorida. Ele reprovava até faixa colorida. Por quê? Criterioso. Ele é de critério, mas uma pessoa muito correta, mas uma pessoa humana. Você sabe que quando ele tem de ajudar alguém, ele ajuda. Quando ele tem alguém pede alguma coisa para ele ajuda, ele faz. Se a pessoa não cumpre com a palavra de voltar aquilo que a pessoa disse que faria, ele compreende, ele chega para a gente e diz: não, mas a pessoa pode ser que esteja passando por uma situação difícil, pode ser que esteja desempregado. Não, a gente tem que ver, ele não é aquela pessoa, é humana, então tem um caráter incrível. Trabalhar com ele tem sido uma lição. E a gente combina muito, a gente é muito parecido. Então, quando a gente conversa, as nossas ideias se ajuntam, se encaixam, você tem a tendência de se identificar muito com aquela pessoa. Então, trabalhar com ele, que Deus nos dê a oportunidade de tê-lo ainda por muitos anos, porque realmente é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar. Maravilha, eu tive a oportunidade, tenho ainda, né, de trabalhar com ele. Vou só fazer um comentário rápido aqui. O livro Grandes Mestres caiu na mão dele, por meio de uma pessoa também ligada ao Taekwondo, né, filho do Flávio Molina, que o senhor sabe quem é, um grande nome também, e ele viu a foto dele, da revista Dô, no livro Grandes Mestres, ele falou: esse foto meu, né? E eu recebi uma ligação da filha dele. Ela falou assim: eu sou filha do mestre Yudje. Eu falei: é o Vujaili? Ela falou: eu gelei, né? Ele falou: puxa, que bacana, né? E ele veio, ele saiu do Espírito Santo, veio até aqui em Santos, São Paulo, sentou do meu lado e botou uma foto, falou assim: você faz essa foto ficar bom. Eu peguei a foto, deixei a foto do jeito que ele queria, ele falou: você vai fazer meu livro. Então, estamos aí no 4º, 5º livro, né? E trabalhar com ele é uma experiência muito enriquecedora, porque ele é exigente. Eu tenho mesmo. Todos eles aqui, ó. Todos eles aqui. Esse em particular, 4.000 fotos. 4.000 fotos. Foi uma loucura fazer esse livro aí. Uma loucura, tudo colorido. Nem vou falar. Foi um trabalho
mas ficou bem bacana. Mas, mestre... Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Realmente, todas as edições da Bueno Editora têm sido de alta qualidade. Muito obrigado, mestre. Eu quero, antes de te fazer a última pergunta, eu queria lhe agradecer pelo seu tempo, o senhor é um homem extremamente ocupado. Muito obrigado pela sua entrevista, e foi muito bom, foi muito bacana, descontraído, o tempo nem vi o tempo passar, e espero que tenhamos outras oportunidades, e sempre um grande prazer falar com o senhor. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, e para as pessoas que virão assistir, e para o nosso público do Taekwondo, uma mensagem final, se eu puder deixar aqui, vai ser uma honra. Olha, a minha mensagem é o seguinte: nós estamos vivendo momentos sociais muito difíceis. Nós estamos vivendo em mudança, nós estamos vivendo, não quero ser dramático, não quero ser pessimista, estou sendo realista. Nós estamos vivendo em momentos em que conceitos sociais estão sendo redefinidos. E nessas redefinições de conceitos sociais, coisas que nós tínhamos de muito caro, de muito importante para nós, como o respeito aos mais velhos, a consideração, a palavra dos pais, sim senhor, e outras coisas que formaram a sociedade que nós fomos criados, está mudando muito. E as artes marciais, elas são muito importantes para ajudar na educação. Então, o que eu quero dizer, não apenas em relação ao Taekwondo, mas às artes marciais, é isso: preserve as culturas, preserve as filosofias, preserve as histórias, porque com isso nós estamos preservando valores conservadores que a nossa sociedade precisa para que nós continuemos a viver de uma forma harmônica. Não é cafona, não é ruim ser conservador. Vamos ser conservador em valores, vamos ser conservador nas artes marciais, vamos continuar levando os nossos filhos, os nossos netos para os dojans, para os dojos, para os tatames, porque isso é bom para eles, é bom para a criação da família, criação dos filhos, criação dos netos, é bom para a continuidade de uma sociedade ordeira, isso é bom para tudo. Acredite, não tire os maus exemplos achando que tudo é assim. Não é assim, tudo tem bom profissional e mau profissional. Não deixe os maus exemplos cobrirem o conceito bom que você tem das coisas. E é assim também em relação às artes marciais. No Taekwondo, principalmente, porque é a minha praia, mas em relação às outras artes marciais que também trabalham muito em cima da família, do caráter, da inclusão social, do respeito, da cultura e da filosofia. E a Bueno Editoras tem trabalhado em relação a isso também, porque tem mostrado a cultura, mostrado o hall da fama dos mestres, e nisso existe uma coisa muito bonita: preservar história, preservar cultura, preservar filosofia. Acreditemos e vamos dar chance para que as artes marciais voltem a crescer no Brasil e que nós possamos dar às nossas crianças e aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e aos adultos condição de uma sociedade melhor. É isso aí. Muito bom, mestre. Sábias palavras, e desejo ao senhor aí um ótimo restante da semana, e mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer. Até quando? Prazer. Até quando?